mais uma vez, capítulo 18. Nós vamos ler, irmãos, João 18, a partir do verso 12 até o verso 27. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente dele, a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, rogamos mais uma vez que a Tua palavra, a Tua voz se faça ouvir. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Espírito desvenda os nossos olhos, para podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A narrativa de João no capítulo 18, irmãos, ela segue o seu fluxo natural, e agora a narrativa ela começa a ser dividida em dois momentos. Primeiro, Cristo sendo levado, porque até o verso 11, ele foi tomado por aqueles soldados, a escolta que foi vê-lo, não é? Os guardas que foram ali, e prendem Jesus e levam ele então para Anás. Era para ter ido direto para Caifás, levam ele direto para Anás. Eles pulam aqui uma regra importante. Ele é levado para lá, e, consequentemente, a história vai caminhar em dois lugares interessantes, como se fosse cenas diferentes. E, na realidade, são cenas diferentes da mesma história. Há um momento em que Cristo está sendo ouvido, e há um momento em que Pedro está falando isolado. E sempre essas duas coisas acontecem simultaneamente na narrativa. O narrador aqui, ele vai construindo um argumento interessante, usando essa estratégia de linguagem. Certamente aqui, ele está comparando exatamente o modelo daquele que está de pé diante daqueles que injustamente o condenam, e não nega, e não foge, e não abandona o seu propósito. Foi para essa hora que eu vim para esse fim. E paralelamente à história de Pedro, que ouvindo todas essas coisas vai negando, abandonando, esquecendo, dizendo que não conhece a ele. Então, provavelmente o narrador vai construindo exatamente uma imagem interessante aqui, onde você tem de um lado Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, sendo julgado por um pecado que nunca cometeu,
e estando firme diante deles, não negando a sua vocação, e enquanto Pedro ali, diante dos seus, começa a negar a Cristo, negando, dizendo que não conhece o Senhor. Interessante porque a maneira como essa narrativa vai se desenvolvendo, então, ela nos ajuda a entender como que as pessoas que se relacionam com Cristo, elas reagem a tudo isso. Você vai encontrar personagens, por exemplo, se você voltar na narrativa comigo, né, você vai encontrar personagens que estavam na narrativa anterior. Quando Pedro corta a orelha de um dos soldados, e Cristo vai e coloca de novo a orelha de volta, como o Evangelho vai dizer. E é interessante porque eles viram esse milagre, eles viram o que Cristo fez, e não mudou nada. É só você continuar comigo. Vem aqui, venha para o texto comigo de novo. Capítulo 18, verso 25. Veja, por favor. Lá estava Simão Pedro. Aquentando-se, perguntaram-lhe, pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Veja a imagem interessante. Perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Que jardim? Ali na primeira cena do verso 1 ao 11. Jesus estava no jardim com ele e ele viu aquele milagre. Ele disse, não te vi ali no jardim com ele? Ele viu o que Cristo fez. Ele viu os milagres de Cristo. Mas nada moveu o seu coração. Certamente, irmãos, essa tese que João estabelece muito claramente em todo o livro é que por aquilo que você vê, você não poderá crer no Senhor se o Espírito não abrir o teu entendimento para crer naquilo que está revelado na Santa Palavra de Deus. Esse é um tema que é recorrente em João, e mais uma vez ele mostra, tendo visto o milagre, eles continuam agindo como se não tivessem conhecido ao Senhor. Por outro lado, você tem no meio dessa história aqueles que são chamados para governar e para estabelecer um padrão de juízo coerente e reto. Foi para isso que Deus estabeleceu o magistrado civil, para que eles pudessem agir de acordo com os padrões que o próprio Deus estabeleceu, certamente. Ora, Deus não criou o mundo como fez com os peixes do mar, onde os maiores devoram os menores e está tudo bem. E é isso mesmo que acontece. Nós não somos como os peixes do mar, que o mais poderoso destrói o menor e está tudo bem. A justiça está aí para proteger o mais fraco, para proteger aquele que é oprimido, para proteger aquele que faz o mal, para poder punir o que faz o mal e para poder honrar o que faz o bem. A lei e Deus estabeleceu isso, enquanto que aqueles homens, chamados por Deus para aquele fim, usavam da sua autoridade agora para produzir injustiça. Eles conheciam a Cristo. Eles sabiam quem era Cristo. Mas mesmo assim eles agem como se nunca tivessem conhecido a Deus. O texto descreve um julgamento injusto, julgamento estranho. Veja o texto comigo, por favor, irmãos, voltemos para a narrativa. Você vai perceber que isso ocorre exatamente num período da noite, não é? Isso não vai acontecer durante o dia. Isso vai acontecer exatamente no período da noite. Verso 19 em diante, o texto diz assim, então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, e declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo. Aí Jesus vai dizer o que é que ele diz. Na sequência do 22, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? E Jesus replica, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. A Escritura, ela vai descrever, por favor, volte um pouquinho comigo ainda na narrativa, verso 15, acompanhe comigo ainda. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Exatamente quando é que isso acontece, irmãos? Quando foi que eles foram prender Cristo no jardim? De noite. E quando eles levam para Anás, de noite. Não se tem tribunal à noite. Não se há justiça, não se faz tribunal à noite.
a noite, ela revela exatamente a perspectiva das trevas, nesse sentido. Lembra do texto específico, quando a narrativa bíblica em João, no capítulo 2, descreve a história de Nicodemos? Que horas que ele chega para falar com Cristo? À noite. Calvino, comentando esse texto certa vez, disse assim, que a noite significa aquele que não quer compromisso com Deus. Veja, é aquele que diz: mestre, eu vejo que tu fazes coisas extraordinárias, mas eu não posso vir de dia, porque senão eu perco o meu cargo. Precisa ser à noite. E aí é interessante que João descreve luz e trevas. E a luz é Cristo, e a luz é o povo de Deus, e as trevas é um modelo de comportamento que não se entrega completamente ao Senhor, e é um julgamento que é feito durante a noite, na calada da noite, onde as pessoas não poderão ver e ouvir, onde eles querem estabelecer regras que eles mesmos estabeleceram, não estabelecidas por Deus. Interessante notar ainda na narrativa, por favor, que eles levando Cristo, trazendo ele do jardim para esse local, no mesmo instante, no mesmo momento, chega a noite, então não há testemunho ali. Qual é a regra? Testemunho de acusação e testemunho de defesa. Você vai ter pessoas que vão testemunhar contra e a favor dele. Ora, é interessante que Cristo vai mostrar a eles que eles estão errados. Veja o que acontece no verso 19. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Chama as testemunhas de defesa, para eles falarem o que foi que eles ouviram. Cadê as testemunhas? E Jesus mostra a eles imediatamente que aquilo é uma farsa. Mas Cristo se comporta como um réu culpado, sendo ele inocente. Culpado não porque ele baixa a cabeça para falar, concordar com as mentiras, mas porque ele se submete a toda a injustiça que está sendo feita. Cadê as testemunhas de defesa? Cadê aqueles que deveriam estar aqui? Chama. Qual a reação? Veja o texto sagrado. Um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Que imagem impressionante. Lá em Hebreus 3, verso 1 diz: Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote. Em Hebreus, no capítulo 4, a Escritura diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é o sumo sacerdote. Você percebe, irmãos, quando nós estamos perdidos dentro de um mundo de glória, da glória dessa terra, do poder dessa terra. Nós lemos no capítulo 12, nós lemos nos capítulos anteriores a João, que poder crer em Cristo, que crer em Cristo naquela época significava ser expulso das sinagogas, isto é, ser tirada a honra deles. E eles ali estavam exatamente temendo tais coisas. E eles chegam ao Cristo, ao Senhor de toda a glória, ao Deus que se fez homem, ao sumo sacerdote, que mostrou um pouco da sua glória na primeira etapa da narrativa, quando eles viram a glória de Cristo e caíram com o rosto no chão. Esses homens agora não têm medo de bater na face do nosso Redentor. Os seus inimigos são terríveis e violentos. Eles querem humilhar. Eles não querem apenas matar a Cristo. Eles querem humilhá-lo. E um guarda bate no rosto dele e diz: falas assim com o sumo sacerdote? Que ironia. Estava sentado ali o sumo sacerdote. Que ironia. Mas é impressionante você entender
que assim acontece conosco. A nossa alma, quando ela está cheia da glória dessa terra, nós não percebemos a glória do Evangelho de Cristo. E nós somos capazes até de trocar a beleza do Evangelho, que não é vista simplesmente pela nossa capacidade de enxergar, mas pela fé. Olhamos para ele e não havia nada nele que nos agradasse, de Isaías 53. Não havia nada nele que nos agradasse. Porque são amantes da glória dessa terra. Porque querem o poder da sinagoga, porque querem o poder do magistrado, porque querem a honra dos seus empregos, porque querem a honra de uma vida boa aqui na terra. Um guarda, um soldado que era para proteger aquele que é inocente. Ele bate no rosto do inocente. Não é de um inocente, é do inocente. O inocente. Tribunal que é para proteger aquele que é injustiçado e punir o injusto, faz exatamente o oposto. De noite, era Anás, mas era para ser direto para Caifás, eles passam a noite com ele, julgam sem prova, sem testemunha. Mas por que tem de ser um tribunal? Porque de um para outro, porque várias instâncias ele leva para apelo, logo depois ele vai ser levado para Caifás, e depois vai para outro, porque todas as instâncias, para que fique claro a linguagem bíblica, o nosso Redentor, ele seria condenado por nós, e a imagem é de um tribunal, e um tribunal que iria condenar o justo, e na sua condenação estaria a nossa salvação, na sua morte estaria a nossa vida. Era necessário que fosse um tribunal como esse, mesmo com todas as injustiças, como foram vistas aqui. É verdade, Deus não fez o homem como fez o mar, e encheu de peixes em que os grandes devoram os menores, e está tudo bem. Deus fez o homem e Deus estabeleceu leis que precisam ser cuidadas e executadas. Acontece que a lei dos homens, e esses homens não podem julgar o legislador, porque o problema deles é com Deus. O problema deles, essa é a raiz do problema. O problema deles não é Jesus ter curado alguém ou num sábado. A raiz do problema é que eles abominam, eles odeiam a Deus. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. O problema deles é necessariamente com Deus. E esse é o problema do homem. Essa é a raiz de todo o problema. Na realidade, se pratica injustiça contra Cristo porque se abomina o Salvador, porque se abomina o próprio Deus, mas de maneira impressionante, nesses atos de injustiça, Deus que governa todas as coisas, está exercendo a sua justiça. O inocente vai morrer pelos culpados. Veja que ironia impressionante na narrativa, irmãos. O verso 14, não é? No verso 14 diz assim um texto: ora, Caifás, que era aquele para onde Anás iria levá-lo, não é? Levar Cristo para o tribunal. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ele havia declarado, é conveniente que morra um homem pelo povo. E aqui estava sendo posto o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, e eles estavam levando o Salvador à morte por meio da prática da injustiça, tendo ele nunca cometido pecado algum. Mas é impressionante. Jesus vai mostrar o erro e o pecado deles com isso.
mas Cristo os amou de maneira extraordinária. Muitos daqueles, depois do sacrifício de Cristo, foram salvos e redimidos. Porque foi por eles, pelo seu povo, que ele estava morrendo e sendo condenado. É assim que Deus lida com aqueles que são seus inimigos tão declarados. Mas, ao mesmo tempo, você vai entender que ele lida também com aqueles que são seus e são fracos, como acontece com Pedro em toda a história. O que é que ocorre com Pedro? Veja, aqui não é apenas um tribunal injusto, mas aqui você tem a história de um homem que que ele tem um desejo até sincero. Calvino chega a dizer isso, que o desejo dele é sincero de seguir a Cristo, de ver o que vai acontecer, é até honesto isso da parte dele. Mas quando ele olha e vê a cena, e vê a injustiça, e vê que ele vai morrer, o coração dele teme. Ele é fraco. Ele tem medo do que pode acontecer, porque exatamente isso é o que vai acontecer com ele. Em toda essa história, ele vai ver Cristo morto e ele vai caminhar até o fim. E durante toda essa caminhada, aquilo que Cristo disse a ele vai se cumprir. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Diz o texto sagrado. Interessante pensar, porque quando Pedro chega diante daqueles que perguntam a ele, você conhece a ele? Surge um personagem no texto que ninguém sabe exatamente quem é. Você voltar no texto comigo, você vai ver. Um personagem que apenas se fala discípulo, né? Verso 15, Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Provavelmente, alguns estudiosos acreditam que aqui seja o próprio João, a quem ele está se referindo. Né? É verdade que em outro lugar, a maioria das vezes, ele se refere a ele mesmo como discípulo amado, mas aqui é diferente a maneira como ele se descreve. E então, há uma dúvida se é ele, mas a maioria dos comentaristas entendem que aqui é o próprio João se descrevendo. Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E parece que esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, tinha alguma afinidade com ele. E ele pôde entrar no pátio. E ele que vai pedir para que Pedro possa entrar. Veja, então, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Acaso você não é um desses? Não sou, respondeu ele. Não sou. Interessante que isso, ele suspende a narrativa, não é? Verso 19, Cristo vai ser interrogado, e nós já vimos isso. Agora, no verso 25, a cena retomada, é como se houvesse uma parada, uma suspensão no verso 18, aí no 25 retoma a narrativa, ele diz: lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Não és tu aquele que estava com ele? No outro evangelho vai ser dito assim: tu falas como um deles. Pela maneira dele falar, você fala como um deles. A linguagem é diferente. Ele diz: não sou. Não sou. Um discípulo que teme a morte, que teme o sofrimento e que nega ao seu Senhor. Que contraste impressionante. Se você voltar comigo para a primeira sessão do capítulo 18, verso 1 a 11, não é? Você vai encontrar exatamente o contrário disso. No verso
No verso 6, ele diz assim em diante: quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes disse, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, e se é a mim, pois que buscai, deixai ir estes. Perceba, ele se coloca como aquele que vai proteger os seus. É a mim que vocês querem, deixa os discípulos irem. Veja o contraste, ali Pedro pergunta, você é dele, você é discípulo dele. Não, não sou. Não, não sou. És tu, filho do Deus Altíssimo? Jesus disse, eu sou. És tu, discípulo? Não sou. És tu, discípulo? Não, eu não sou. A morte bateu a porta. O sofrimento chegou diante deles. Agora, não sabemos se vamos dar continuidade na sequência com Cristo. Que fraqueza impressionante. Mas essa é a fraqueza que é encontrada no cristão real. Para que a glória seja somente dele. Porque a igreja é fundada em Cristo, não em Pedro. Ele é o fundamento. Os apóstolos são aqueles que lançam o fundamento, cheios do Espírito Santo, que são livres do erro, mas eles são fracos, como todos nós. Quando nós olhamos para esse discípulo famoso, negando e rejeitando o seu mestre, e agindo como um covarde, correndo quando deveria estar do lado dele, com vergonha dele quando ele deveria, de fato, confessá-lo como seu Senhor. E por último, negando ele 3 vezes. Isso acontece imediatamente após eles terem tomado a ceia do Senhor. Isso aconteceu imediatamente após eles terem ouvido as palavras mais extraordinárias da história, a oração de Cristo. Aconteceu depois de Cristo ter alertado eles de que a tentação bateria a porta. E como o salmista diz, Senhor, que é o homem para que deles te lembres? Qual é a intenção dessas 3 histórias? Os que viram o milagre, que não creram, aqueles foram chamados para praticar a justiça e não praticaram, e Pedro, o discípulo, que deveria confessar o Senhor. Qual o ponto aqui? Essa é uma lição para toda a igreja de Cristo. Isso é registrado para o nosso ensino, irmãos. Nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar o nosso coração, porque sabemos que somos capazes de negar a Cristo. Se Pedro, que viu e andou com Cristo, fez assim, mas o Redentor dele não o negou até a morte. Porque ele veio morrer por aqueles que o Pai lhe deu, e Pedro era um daqueles. Cuspido, esbofeteado, rejeitado, maltratado, humilhado. Mas não abriu mão. É chegada a minha hora. É chegado o momento. E quando termina essa história, nós temos a imagem extraordinária de que nós temos um sumo sacerdote misericordioso. Ele pode ser tocado com as enfermidades, com os sentimentos das nossas enfermidades.
Ele pode ver a miséria da nossa alma, mas ele não esmaga a cana que fumega. Pedro se sentiu com vergonha, mas ele levanta mais uma vez, com lágrimas nos seus olhos, e mais uma vez o Senhor dirá a ele: Pedro, pastoreia o meu rebanho, porque esse é o pastor que nunca abandona o seu rebanho, até mesmo quando é esquecido, quando é negado, até mesmo por aqueles que esbofetearam o seu rosto. Ali naquele lugar, ele estava demonstrando o quanto ele amava o Pai e quanto ele amava aqueles por quem ele veio salvar. Então eu me lembro que é impossível a nós, irmãos, nós que andamos com Cristo, é impossível a qualquer um de nós não sermos confundidos com o discípulo de Cristo quando nós andamos de conformidade com a palavra dele. Você não é um daqueles. É assim a vida. Você é um discípulo de Cristo. Você não é um daqueles. E todo tempo você é chamado a confessá-lo diante de todas as circunstâncias dessa vida. Sim, a glória dele é superior a qualquer benefício dessa terra. Sim, Senhor, a tua bondade, a tua glória é superior a qualquer bem que eu possa ter nessa terra. Pedro é uma prova cabal disso. Ele nega o Senhor 3 vezes. Mas chega o dia que o Senhor vem falar com ele. Em João ainda nós vamos ver essa narrativa. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos e fala com ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque é assim o coração do homem. Nós amamos ao Senhor, mas nós somos fracos. Nós precisamos dele. Chegar ao trono de graça, pedir misericórdia a ele, e nós encontraremos socorro em ocasião oportuna. A força vem dele, a graça vem dele. Tu sabes, Senhor, que eu te amo, mas eu tenho medos, eu tenho temores no meu coração. Isso não é prova de que Deus não te ama, nem que você ama ao Senhor, mas é prova que você precisa confiar mais nele. E isso o Senhor precisa te ensinar, e é isso que ele faz com cada um de nós, com as circunstâncias que ele determina na vida de cada um. Pedro, tu me amas. Quando chega o dia, depois de Pedro pregar o Evangelho, quando o Espírito vem sobre a igreja, em Atos 2, ele proclama o Evangelho, e 3.000 pessoas são salvas, mais ou menos, naquele dia. Ele sai e cura um homem no templo. E aqueles homens do templo levam ele aos tribunais. E quando chega no tribunal, ele diz: você precisa não mais ensinar no nome de Cristo. Pedro disse: eu não posso deixar de falar do que vi e ouvi, porque importa obedecer a Deus do que a homens. Mesmo que eu tenha de morrer, eu não vou obedecer à minha carne, à minha vontade, mas ao Senhor. É assim que Deus faz com o crente. É assim que Deus fez com Abraão. Ele foi um homem que foi chamado por Deus e creu, mas ele foi fraco na primeira intervenção. Ele temeu a morte, entregou a esposa dele, e Deus foi quem livrou a esposa dele. E ele foi impaciente, ele pecou, até que Deus foi tratando com Abraão, o nosso pai da fé. E um dia Deus diz: agora oferece o teu único filho a mim.
Ele não pensou duas vezes, não discutiu, arrumou, foi para o monte, levando o cutelo, levando a madeira e disse: fiquem aqui, rapaz, eu e ele iremos e adoraremos ao Senhor e voltaremos. Ele tinha plena convicção que ele poderia confiar em Deus, mesmo que o filho morresse, Deus o ressuscitaria, porque era ele o filho da promessa e não outro. É assim que Deus trabalha conosco. Veja Israel, veja a nação de Israel, quando sai do Egito, não sabe andar, e quantos tropeços, e quantas quedas, e quantos tropeços, e Deus levanta Israel, e até conduzi-lo à terra prometida. É assim que Deus faz conosco. Pedro negou a Cristo, mas depois ele disse: eu não posso negar ao meu Salvador. Essa é a obra da graça, que o sumo sacerdote que morreu, cordeiro que morreu por mim, está sentado no trono e intercede por mim e opera pelo Espírito dele em nosso coração, nos fazendo cada vez mais submissos a ele. Qual é a tua situação hoje? O que você tem mais amado nessa terra? Quais as circunstâncias que têm feito você negar a Cristo para poder ter alguma glória ou louvor nessa terra? O que é que tem feito você fazer isso? Qual é a área da tua vida que você tem pecado contra o Senhor, porque tem confiado mais em você mesmo do que nele, e tem temido mais ao mundo do que a Deus? Ora, se Deus fez assim com Pedro, o seu apóstolo, um dos seus apóstolos, ele fará isso conosco, por quem ele morreu e deu a vida. Certamente, esse é o propósito de Deus, em nos contar de maneira tão imbricada essas duas histórias, para que de um lado, o nosso Redentor levado ao tribunal nunca negasse o propósito para que ele veio. Ele veio morrer por aqueles que negaram o seu nome, que bateram no seu rosto e que foram injustos com ele. Esse é o nosso Redentor. E aqui estamos nós, todos dependendo dele, o único que nunca traiu, que nunca falhou, que nunca negou, que nunca pecou. É nele e somente nele que repousa toda a nossa confiança. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus bendito, nós te damos graças por tua palavra, pelo privilégio de podermos refletir sobre tão grande verdade. Ó Cordeiro Santo de Deus, perfeito em todos os seus atos, que nunca cometeu pecado, que poderia com uma palavra destruir todos aqueles homens, mas como um cordeiro foi em silêncio para o matadouro. Ó Deus bendito, a nós cabe o corar de vergonha, porque temos traído ao Senhor, temos negado ao Senhor em tantas áreas da nossa vida, ó Deus. E nós clamamos misericórdia nessa noite. Ó Cordeiro de Deus, vivo e eterno, que está sentado no trono e reina pelos séculos dos séculos, compadece-te de nós. E ensina-nos, ó Deus, a vivermos para a glória do teu nome, reconhecendo que importa de fato obedecer a Deus e não aos homens. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.